Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Manda Jobs. Manda Jobs. Hoje o papo é sobre o caminho dos dados até se transformarem em inteligência artificial. Onde eles são guardados, como circulam, como são protegidos e principalmente como viram insights e soluções de negócio. Afinal, mais de 70% das empresas já usam IA generativa no mundo e no Brasil, 68% dos profissionais dizem usar IA todos os dias. Mas pouca gente entende ainda a infraestrutura invisível, né, e o que sustenta todo esse processo. Estou com 3 convidados aqui muito especiais para falar sobre esse assunto comigo. O Sérgio, né, que é CEO da Sysdata, é um cliente da SDI que tem muitas soluções para dados. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada uma dessas soluções e como isso impacta, né, o dia a dia dos empreendedores. E também 2 convidados da HPE que vieram aí de longe participar de um evento que teve aqui em Criciúma junto com a Sysdata, que vão nos trazer também muitos insights quentinhos sobre isso, que é o Márcio Palladini e a Cíntia Leal. Depois eu vou deixar com que eles se apresentem e falem um pouquinho também mais sobre cada um deles e como eles se relacionam com essa temática no seu dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos, né? Um bom dia. Obrigado. Muito legal estar aqui com vocês. E vou pedir, então, que vocês complementem a minha apresentação e falem um pouquinho, né, sobre vocês, sobre as empresas e também como vocês se relacionam, né, com essa dinâmica de dados e inteligência artificial no dia a dia. Legal. Obrigado, Jonathan. Prazer estar aqui. Então, meu nome é Sérgio Vendramini, CEO da Sysdata. A Sysdata é uma empresa que já está há 34 anos no mercado de tecnologia e eu diria que hoje o nosso foco principal é dados, né? Armazenamento, proteção e acesso aos dados. Então, é o que a gente vem fazendo, o que a gente vem buscando, numa parceria de longa data junto com a HPE, e é nesse caminho que a gente vem seguindo e vem crescendo cada vez mais. Eu sou Cíntia Leal, sou líder do time de arquitetura de soluções da HPE Brasil. A HPE é uma empresa global que vem para o mercado trazendo tecnologia como plataforma, justamente para cobrir todas as áreas da indústria com inovação. Então, a HP concebe a inovação, traz a inovação para o mercado, alcançando o que a gente chama da borda, que é onde está o usuário dentro do shopping, dentro de uma loja, dentro de uma fábrica, dentro de um escritório, até a nuvem, que é onde estão as aplicações, os grandes data centers. Então, a HP hoje traz soluções de inteligência, de tecnologia para atender todo esse mercado e faz parte de tudo isso que nós vamos falar aqui hoje também, né? Legal. E aí comigo está o Márcio. Eu sou Márcio Palladini, eu sou arquiteto de soluções, eu trabalho com a Cíntia lá na HPE. E a gente vai trazer para vocês insights de como que a HPE consegue, desde igual a Cíntia comentou da borda, mas não somente o software que está gerando a IA, mas desde a gestão do dado, o conhecimento do dado, até o nosso servidor. A gente costuma falar que a gente faz tudo, desde o software até o hardware, né? Então a HPE hoje é uma das únicas empresas que consegue entregar tudo. Que legal. De ponta a ponta. Dinâmica de solução, né? Que é um pouco do que a gente trabalha aqui na Sysdata também como um parceiro da HPE. Quando a gente fala, né, de inteligência artificial, muita gente pensa só nas ferramentas criativas. Mas antes disso, tem uma estrutura gigante por trás. Data centers, redes, nuvens, segurança. E tudo isso precisa estar em ordem, né, para a inteligência artificial conseguir entregar o valor. Eu vou pedir para vocês me explicarem assim de uma forma bem didática e simples como que funciona essa estrutura até chegar à ponta que é a gente usar ali a inteligência artificial fazendo uma pergunta ou enfim criando imagens ou qualquer das dinâmicas de uso assim. Ontem até acho que tu foi muito feliz em alguns exemplos que tu usou logo no começo da tua fala ali, porque de cara as pessoas já identificam onde existe inteligência artificial que às vezes a gente utiliza e nem sabe que ela tá ali, né? Então, se vocês puderem me contar um pouquinho de como funciona esse processo, de onde vem até chegar na ponta na nossa usabilidade. Legal. Eu queria trazer 2 conceitos bem interessantes, porque todo mundo passou a mexer mais, a se envolver mais com a inteligência artificial depois que o ChatGPT ficou acessível. A gente fala que foi a democratização da IA. Então, chegou no mercado, chegou para o usuário e todo mundo teve acesso.
Mas a inteligência artificial não é um assunto novo. Então, isso vem desde lá da Segunda Guerra Mundial. A gente já trabalhava na pandemia, se vocês olharem os hospitais, detecção de temperatura, tudo isso trabalhava ali em cima de inteligência artificial. Legal. Então, a gente pode separar em dois momentos, em dois modos, né? Então, antes disso, a gente já tinha a inteligência artificial preditiva usada em vários setores da indústria, setor de entretenimento, automobilístico, manufatura, já usavam a inteligência artificial, mas ela não estava tão perto das pessoas no dia a dia, estava mais distante. E aí chegou a inteligência artificial generativa, que todo mundo conhece, que é quem de fato tem poder criativo. E por isso que todo mundo ficou encantado, porque até então não era acessível e era uma linguagem de máquina que a gente tinha pouco acesso. E aí, com a inteligência artificial generativa, é como a gente tivesse passado uma vida aprendendo a linguagem da máquina e agora a máquina aprendeu a nossa linguagem. Então, acho que são dois conceitos bem simples para contextualizar esses dois momentos. E aí, acho que o Márcio pode falar um pouco tecnicamente o que a gente tem de elemento atrás desses universos. Como você falou, a gente sempre usava IA, mas não... Igual o exemplo que você deu do Waze, a gente sempre usou, mas nunca percebeu que tem IA ali, tem no Maps, tudo que a gente acessa. A pandemia foi a parte de visão computacional, né? De ver se a pessoa está com febre ou não, ver se a parte de EPI também é bem usada com IA. E aí o ChatGPT, igual a Cíntia comentou, ele habilitou pessoas que não eram técnicas, aqueles nerds que antes faziam as coisas, a ter um acesso, né? Então, o que a gente percebe é que a gente habilitou, a gente conseguia conversar com a IA. Que antigamente a gente rodava um código e tinha acesso a uma resposta depois de horas até. E o que fez evoluir também, foi possível ter o LLM, que é o ChatGPT lá, que antigamente isso já era conhecido, mas a gente não tinha máquina para fazer isso funcionar. Então a evolução de processadores, GPU, essas coisas, que viabilizou colocar esse conhecimento em prática também, a gente conseguiu hoje conversar com a máquina. Já existem soluções que a gente conversa e é difícil você saber se é um humano ou se é uma máquina. E aí o LLM, né? Só para a gente traduzir, porque a gente gosta de sopa Perfeito. de letrinha, né? Porque a gente que é da tecnologia pode fazer uma lista aqui para você. Os publicitários também gostam. Gostam, a gente curte, né? Então, LLM significa Large Language Models. Então, o ChatGPT, antes de chegar até a população, ele foi treinado em grandes volumes de linguagem. Linguagem humana, né? Linguagem natural, textos, obras, enfim. Esse é um assunto bastante polêmico, dá pra gente fazer um outro roteiro só sobre isso, né? Mas por isso que a gente chama de grandes modelos de linguagem, porque são modelos que foram treinados em grandes volumes imensos, mundiais aí de informação, de dado mesmo, de linguagem, por isso que ele é. Eu vi uma notícia sobre isso no TikTok, que falava sobre a CAPTCHA, que Eu Sou um Robô, Sim. que um dos motivos da criação também foi para ajudar a fazer leitura, treinamento exatamente em documentos escritos, que foi cabeçado pelo New York Times e algumas outras grandes instituições que tinham um grande volume de arquivos físicos que eles precisavam digitalizar. E alguns deles o robô ainda não conseguia ler da forma mais adequada, então precisava de uma validação humana sobre aquilo. E a CAPTCHA veio, né, digamos que unindo o útil ao agradável, né? Uma necessidade que eles tinham de identificação de um ser humano na ponta, mas também já de ajudar o modelo a ficar inteligente, né, na leitura dessas informações. Eu achei o máximo, assim, porque eu não tinha muito ideia. Interessante, né? Tanto se você olhar, as imagens são parecidas. Então você, clica em extintor, mas tem extintor, tem outras coisas parecidas. Sim. E a gente costuma falar, pessoal, por exemplo, a IA, ela pensa, ela faz tudo sozinho. Não, tem um cara lá atrás que vai treinar, que é justamente o treinamento. E quando a gente vai ensinar, às vezes a gente faz alguns workshops e vem esse assunto. E a gente pega de propósito um monte de imagem de gato e fala, é cachorro. Aí a IA vai falar que é cachorro. E ele errou não, a pessoa que estava treinando deu a informação errada. E esse é um ponto importante também do treinamento, de como validar esse dado, né? Legal. E falando um pouquinho dessa estrutura, Sérgio, até dentro dessas datas a gente posiciona diversas soluções em relação a dados, né? Então, onde guardar dados, como conectar os dados, segurança desses dados, armazenamento dos dados, né? E também soluções inteligentes aí, junto com inteligência artificial para fazer tudo isso ornar e funcionar da melhor forma.
Explica um pouquinho como que é essa organização, essa estrutura, assim. Certo. Que o usuário, seja ele pessoa física ou corporativo, ele usa o que está lá na ponta, né? Ou no smartphone, ou no tablet, ou no desktop, ele enxerga lá o que ele está conversando. Mas por trás disso tem toda uma estrutura de servidores, de storage, de data centers, porque como o dado ele é treinado, né? Tem muitas máquinas para serem treinados esses dados, eles têm que ser armazenados, depois têm que ser protegidos também, para que alguém mal intencionado não acesse esses dados. Então, existe toda uma estrutura de equipamentos, né, que a gente chama de servidores, de storages, que vão armazenar esses dados, vão liberar esses dados de uma forma rápida, para que se a pessoa faça uma pergunta, a resposta seja rápida, para que ele não faça uma pergunta e tenha que esperar 5 minutos para ter uma resposta. Então, eu tenho que armazenar os dados de forma segura, ter acesso de forma rápida a esses dados e proteger para que o dado não seja acessado por qualquer um. E esse treinamento ele é constante, à medida que a pessoa vai, né, ele é pré-treinado, mas à medida que a pessoa vai interagindo com a IA, ela continua aprendendo constantemente com as pessoas que estão conversando com a IA. Tem um conceito bem interessante, até compartilhando aí uma linha diferente de consultar essas ferramentas conversacionais, como o ChatGPT, por exemplo, né? Então, se você quiser que ele te explique algo de um jeito muito simples, você escreve lá, Eli5, que significa me explique como se eu fosse uma criança, né? O que é um servidor. Então, a gente falou em servidor, storage, né? E aí, usando esse raciocínio, né? Um servidor é um supercomputador muito poderoso, né? Eu sempre falo para o meu filho, mãe, o que você trabalha? Eu faço máquinas muito poderosas, filho. Eu faço grandes computadores, né? E é sobre isso, né? A inteligência artificial, ela requer tantos recursos computacionais. E o que a gente faz para que isso funcione? Grandes computadores, né? Grandes sistemas de armazenamento de dados, grandes softwares inteligentes, redes de conexão de internet de alta velocidade. Então, tem tudo isso por trás do que a gente enxerga da aplicação lá na frente, no final. E a gente falou um pouquinho como chega na ponta do usuário final, né? A gente como pessoa, mas como isso chega nas empresas? Como afeta as empresas? Assim, toda essa questão, tanto da organização, né? Acho que para estar preparado para esse novo mundo, tecnicamente falando de hardware, né? Mas também acho que de pensamento, de dinâmica, de usabilidade, para que isso sejam ferramentas que potencializem os negócios, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre futuro aí, mas antes disso, como é que a gente faz essa materialização no dia a dia dos empreendedores? Acho que principalmente até os menores, que não têm um setor de TI ou que não têm o entendimento técnico dessa organização e dessa dinâmica. Acho que quando vai para um mercado corporativo, acho que tem um ponto muito importante que as empresas talvez não param para pensar, tem um termo usado muito em IA que é alucinação, né? IA alucinar, porque dependendo como a IA foi treinada, como ela é utilizada na empresa, nem sempre a resposta que ela está dando é correta, né? Então, muitas vezes tem que ter o crivo do ser humano, tem que ter análise do que está sendo respondido e não dá para levar aquilo sempre como uma verdade absoluta. Né? Então, as empresas têm que ter um certo cuidado no uso da IA. Né? Como ela foi democratizada, as empresas estão utilizando em todos os setores, em todas as áreas, seja no marketing, jurídico, no comercial. E tem algumas questões importantes com relação à confidencialidade dos dados, né? A segurança dos dados da empresa, está colocando dados da empresa dentro da IA e, ao mesmo tempo, está utilizando aquela resposta como se fosse uma verdade absoluta. Então, tem certos cuidados que as empresas têm que tomar, né? Um treinamento das pessoas de como utilizar a IA de forma correta, como organizar esses dados de forma correta e como garantir que esses dados, como que a resposta não tenha uma alucinação da IA. Até se quiser complementar nessa parte de alucinação, acho que é um tema importante. Né? Não, legal. Tanto do ponto de vista da pessoa física quanto da pessoa jurídica, existem alguns critérios que a gente pode aplicar quando a gente interage com a inteligência artificial. Acho que os dois principais que a gente mais fala, o primeiro a gente chama de guardrails, que é como se fossem corrimões. Corrimões não existe, né? Corrimão. Um de cada lado, né? Corrimão. Porque você coloca dentro do software parâmetros que vai proteger a sua organização. Então, eu não quero que ela fale sobre tal assunto, eu coloco documentos e políticas éticas da minha companhia dentro da minha aplicação para que toda resposta que for dada passe por esse crivo, eu coloco os meus limites dentro da aplicação. Do isso ponto de vista junto da formulação de um prompt, assim, indo para a aplicação. Eu ia falar de engenharia de prompt, esse é o segundo passo, porque
a IA também, ela é tendenciosa. Então, ela vai te trazer resposta daquilo que ela foi treinada. Então, a melhor resposta que você pode obter de um chat GPT vai vir da qualidade do seu prompt. Aí tem uma autorresponsabilidade de construir esse prompt para que você tenha uma resposta adequada, inclusiva e etc, né? Legal. Vou voltar só uma casa e pedir o que é prompt? Para quem não sabe. Quer falar, você gosta de prompts? Bom, tá certo. Vamos entender o prompt como... Quando a gente vai conversar com a IA, a gente tem que fazer uma pergunta para ela. Então, a gente vai lá, escreva um e-mail para mim. Só que se eu vou mandar um e-mail para a Cíntia, que é minha chefe, então, escreva um e-mail para minha querida gerente, pedindo aumento para ela, justifique tudo que eu faço, ele vai voltar. Então, eu setei ele. Eu falei, é minha chefe, eu vou pedir aumento, todas as coisas, certo. Aí, o que acontece? Eu vou escrever, ela vai entender para quem é. Agora, se eu for mandar a mesma mensagem para o meu filho, escreva um e-mail para uma criança de 11 anos, a conversa daí vai ser outra. Pedindo para ele fazer a lição de casa, que ele não faz. Então, a gente monta diferente, né? Então, o prompt ele é importante para a gente setar a expectativa da resposta. São os comandos certos. Isso, eu ia falar que prompt é um como comando. se fosse um comando, Dá pra IA, da forma que tu escreve pedido. esse comando, tu vai ter a resposta da IA, né, alinhada com o comando que tu deu pra IA. Pensa que a IA é sempre uma criança. Então você tem que falar certinho para ela, paginar do jeito que você quer a resposta, aí vai vir alguma coisa mais próxima do que você quer. A gente fez um teste com imagem, por exemplo, não só com texto. A gente vê, vamos fazer a semana da diversidade. E inclusão. Né? Então, a gente pediu para a IA criar um presidente de empresa, uma imagem do presidente da empresa. Então, o que você espera que venha? Ela montou um perfil que a gente fala, pô, mas tem que ser assim a pessoa? A pessoa não pode ser assim, assada? E a gente foi brincando com o prompt. Eu quero que o presidente da empresa seja indiano, seja mulher, perto de 40 anos. E a gente chegou até na fase... depois ela é cadeirante. Então, se eu não tivesse dado toda essa informação para a IA, nunca ia sair essa imagem. Sim. Então, aquele prompt teve que ser bem montado para chegar aquele perfil de pessoa na imagem, né? Legal. Então, basicamente, é essa a ideia do prompt. E a IA foi treinada em informação do mundo inteiro. Então, ela é o que você quiser. O que a gente sempre indica é que as pessoas informem para o ChatGPT, para o Gemini, quem ele é naquele momento. Então, se eu estou construindo um pitch, um conteúdo de marketing, considere que você é um especialista em relações públicas, marketing, propaganda, formado assim, assado, com tal experiência. Faça para mim um pitch baseado em tal contexto, considerando que o meu cliente... Então, quanto mais você dá informação de cenário, mais assertiva é a resposta que vem da ferramenta, né? Legal. E isso a gente pode trazer, acho que para uma analogia de mercado que não é novidade para quem é gestor, para o mundo corporativo. A gente sabe que também para a gente tomar a melhor decisão de forma mais assertiva é importante que a gente tenha um cenário, informação, dados. Então, isso que você falou, desculpa até te cortar. Claro. A gente está falando do prompt, de como perguntar para a IA. Mas tem um outro lado de como que a IA foi treinada para dar aquela resposta. Uma vez eu estava dando uma palestra na faculdade, um aluno levantou e falou, olha, já que a IA é tão boa assim, eu quero que ela responda para mim qual é o melhor investimento que eu possa fazer para eu ganhar bastante dinheiro. E a pergunta é muito boa, né? Se todo mundo fosse na IA e falasse isso, só dessa resposta certa, tava todo mundo rico. Sim. E a hora que eu dei a resposta para ele, ele ficou olhando assim, mas faz sentido. Então, aí eu fui bem assim, eu falei, olha, se quem treinou essa IA, por exemplo, fosse a minha mãe, ela ia falar para aplicar na poupança. Porque os dados que aquela IA conhece é a visão da minha mãe, que não conhece de negócio, de dinheiro. Agora, se quem treinou aquela IA foi especialista da qualquer dessas empresas de investimento, a resposta ia ser diferente. Faz uma aplicação na bolsa, faz outras coisas. Então, além do prompt, quando a gente cria essas soluções de IA, o dado é o alimento da IA. Então, é muito importante que tudo que esteja lá dentro também tenha a ver com o negócio daquele cliente. Né? Então, tem o prompt, mas também tem o lado de trás ali, que são os dados, né? Que é a comidinha da IA que a gente costuma falar. A gente vem fazendo diversas experiências ali na agência, né? Então, cada vez mais utilizando, né, os processos de inteligência artificial. A gente lançou aí fazem 3 semanas, né, uma campanha que foi desenvolvida 100%
com inteligência artificial Que legal. e 100% dentro da agência. Então, imagens, vídeos, todo o processo para a Locativa, né, que é cliente da Cisdata também. E o desafio foi treinar, né? Porque, assim, a gente, claro, para a produção de conteúdo já utiliza, a gente utiliza para correções, então a gente já está começando a implementar alguns processos assim, mas o desafio foi justamente criar prompts para cada cliente a partir da perspectiva da agência, com todo o contexto, né, de palavras-chave, de simbologia, de dinâmica, de persona de cada um desses clientes, do perfil de clientes que a gente vai falar dentro de cada comunicação. Então, essa organização, assim, realmente é o que dá mais trabalho, digamos assim, mas é o que garante também a assertividade dos processos, né? Sim. Legal. O bloco 1, a gente avançou bastante, tá muito legal o papo, assim, mas eu vou puxar um pouquinho, assim, para entender ainda essa base. Para mim não tá claro, quero que vocês me contem, assim, a infraestrutura que dá suporte para esses dados, assim. Então, a gente falou de data center, networking, um pouco de cybersecurity, então, da segurança desses dados, assim. Mas, hoje, eu tenho uma empresa, né? Tenho ali o meu servidor com os arquivos dos meus clientes. Como que cada uma dessas pecinhas se encaixam, assim, para gerar essa estrutura organizacional? Ainda antes de a gente ir lá para inteligência, para análise de dados, enfim, mas como que se monta esse quebra-cabeças, assim, dentro do mundo corporativo, de uma empresa, assim? Certo, indo nessa linha de servidores, de storage, de data center. Bom, eu vou iniciar, depois o Palladini complementa aí. Quando a gente fala de servidores, que a Cíntia comentou, nada mais são do que grandes computadores, supercomputadores que vão processar as informações da empresa, sejam ela de IA ou de qualquer área. Quando a gente fala de storage, que nada mais é do que armazenamento, onde esses dados vão ser armazenados. Quando a gente fala de data center, é onde tudo isso está dentro. Então, os servidores, os storage estão dentro de data centers. Isso dependendo do tamanho da empresa, né? Se for uma empresa grande, pode estar dentro da empresa, que a gente chama de on-premise, então vai estar lá um rack com um data center e um servidor storage dentro da empresa. Se a empresa tiver um tamanho um pouco menor, não comporta ter um data center, ela vai contratar isso de um provedor, de um data center, seja ele um data center privado ou um data center público, né? Então, o data center pode estar dentro da empresa, pode estar num data center privado, pode estar num data center público. E os dados vão estar dentro dessa estrutura. Todos os dados que a empresa vai utilizar. E aí, quando a gente caminha para IA, seria basicamente a mesma coisa, só que vai ter alguns componentes a mais, como placas, né, de vídeo para processar, né, a questão de IA, mas essa estrutura para IA também pode estar dentro da empresa, num data center privado, num data center público. Exatamente da mesma forma. Você está me falando, então, que muito da IA dentro desse processo corporativo para ajudar a fazer uma leitura dos dados que estão armazenados e um processamento dessas informações para entregar para o gestor ou para as pessoas de uma forma mais fácil, mais aprazível e até mais inteligente, talvez? É isso? Porque assim, quando tu comentasse até do teu exemplo, né, de um cliente que vocês fizeram o tratamento de IA, isso foi feito tudo em nuvem, né? Porque vocês deram os comandos todos para a nuvem e os dados já estavam lá. Agora, imagina uma empresa que tem um volume de dados muito grande dentro da empresa, né, com muita informação, que quer trabalhar com IA. Para levar toda essa massa de dados para uma nuvem, isso vai ter um custo e um tempo muito grande. Então, muitas vezes, para esse perfil, né, de cliente, é mais fácil trabalhar com a IA interna. Se o dado da empresa já está em nuvem, talvez seja mais interessante eu trabalhar com a IA em nuvem. Então, por isso que a HP também, a gente falou muito no nosso evento de ontem, no modelo de Hybrid Cloud, que é o que a HP é um dos pilares da HPE, que é a questão do Hybrid Cloud, o que tem dados que podem estar dentro da empresa, outros dados vão estar em nuvem, outros dados vão estar no data center privado, ou seja, o dado pode estar em vários locais. Onde está o desafio para a empresa? Como fazer a gestão desses dados, como proteger esses dados e como que eles vão se movimentar de forma segura até chegar no usuário, né, dentro da empresa. Acho que uma observação importante, que o ponto de vista de quem vai montar uma infraestrutura de inteligência artificial,
do ponto de vista de quem vai prover o serviço, por exemplo, OpenAI, os que estão entregando os serviços, né, das ferramentas criativas, enfim, é uma coisa. Do ponto de vista de quem vai usar essas ferramentas, né, de quem está olhando para dentro do seu negócio, é diferente também. Então, são duas arquiteturas diferentes. E tem tamanhos diferentes e momentos diferentes. Então, o nível de maturidade do seu negócio, da sua empresa, vai te apontar para infraestruturas diferentes. Então, se você é um pequeno empreendedor, está começando agora, talvez o seu começo não seja pensar efetivamente em ter uma grande infraestrutura de equipamentos. Você precisa entender aonde você quer chegar, né? Como é que você começa através, talvez, de desenvolvedores de nicho, empresas do seu mercado, que têm ofertas de solução como serviço, software como serviço, para pequenos ambientes, pequenos empreendimentos. E aí, conforme você vai crescendo dentro da tua organização, a gente consegue ir tornando isso uma infraestrutura um pouco mais pesada. Porque daí depende da maturidade, do momento, do negócio e tudo isso. Vocês conseguem me exemplificar com serviços e produtos mesmo da HPE, como tangibiliza cada uma dessas partes, assim, do processo? Nessa parte, é importante frisar o que o Sérgio comentou, tem lá o storage, os servidores, etc. Mas o que realmente difere um equipamento voltado a IA para um equipamento tradicional, que a gente está acostumado a ver, é a tal da GPU. Isso. Eu acho que vocês devem jogar videogame, alguma vez jogou, a gente vai lá e compra as plaquinhas da NVIDIA para jogar. Por que ela é boa no jogo? Porque ela tem um processador gráfico que vai conseguir renderizar o jogo muito mais rápido e entregar. Para IA é a mesma coisa. Existem também essas placas, a gente até fala que é placa gráfica, mas ela vem para resolver outros problemas. E aí é até importante comentar para quem quer montar uma solução de IA dentro de casa, on-premise, né, igual o Sérgio comentou, que essas placas são muito específicas. Então, a placa que faz o LLM, o ChatGPT funcionar, é um modelo específico que ele é especializado para dar aquele tipo de respostas, né? De entender uma pergunta, processar a resposta e entregar um resultado. Existem outras placas voltadas à visão computacional, que é ver se o cara está de capacete, para ver se a pessoa está com febre, alguma coisa assim. Então, na hora de montar uma solução de IA que não seja utilizando a nuvem, é muito importante ter um consultor para ele te falar qual é o equipamento correto. O HPE, a gente faz servidor com vários tipos de placas. Cada um vai atender um problema. A gente costuma falar qual problema você quer resolver. Por isso que é importante, quando a gente vai desenhar uma solução de IA, existem algumas placas que resolvem vários tipos de problemas também. Uma placa mista, vamos supor. Então, entendendo o problema do cliente, a gente consegue desenhar melhor. Claro. O que acontece também, a gente vê muito, do cara chegar pra gente e falar, eu preciso ter uma inteligência artificial. Às vezes ele nem sabe o que ele quer, mas ele tem que ter, entendeu? E aí, às vezes, o cara, a hora que ele vê o preço também, aí eu tenho que ter, mas é bom ter um negócio certo. E aí a gente costuma falar também que quando vai ter essas soluções, é assim, aonde que está doendo, né, Cíntia? A gente sempre entra por aí, porque não basta só querer ter um IA para resolver ou para fazer pergunta. Sim. Aonde que dói no bolso? Claro. E aí é onde a gente começa a ver o melhor caso, porque às vezes um problema que a gente vai resolver vai pagar o próximo. Sim. Então, e onde que gera mais valor, não só dói mais o bolso, né, mas onde que entrega mais resultado para a tua empresa, para o teu perfil. E até complementando, Paladini, assim, como são várias soluções e nem sempre a empresa, muitas até uma enterprise, sabe o que ela quer, o que a gente costuma orientar as empresas? Começar com um projeto piloto, um projeto menor. Esse projeto muitas vezes pode ser iniciado em nuvem, para até entender se aquele projeto realmente é viável, se vai trazer resultado para a empresa. Uma vez o projeto sendo aprovado, aí sim vale a pena pensar numa estrutura maior, vale a pena desenhar uma solução, porque aquele projeto já foi validado, já foi aprovado, e aí sim se monta uma estrutura maior e traz o projeto para dentro da empresa. Falando um pouquinho assim sobre já a usabilidade da IA para gestores. Assim, ontem no evento, né, a gente teve uma parte de fala um pouco mais técnica mesmo, que seriam, acho que, para os profissionais de TI, para quem aplica na prática e constrói, né, essa estrutura para suportar. Mas também teve um momento mais de onde o papo foi mais corporativo, mais para gestores que a gente está falando, né? Que dor a gente está resolvendo, né? Que tipo de valor a gente está entregando. Eu queria perguntar para vocês, até pelas experiências de clientes e dos processos que vocês implementam no dia a dia, assim, que valor é esse que entrega? O que o gestor consegue ter de
informação, de processo de melhoria mesmo dentro das empresas, aplicando e trazendo, né, esse processo na prática para a sua empresa? Eu acho que valor é uma palavra muito pessoal, né? Então, valor, o que é valor para você é diferente do que é valor para mim e vai mudar muito de acordo com a organização para a organização. Então, pode ser que o valor para a sua organização seja ganhar tempo, seja ganhar eficiência. Para uma outra organização, pode ser que valor seja gerar receita, aumentar a receita. Para outra, pode ser gerar margem. Então, não existe uma resposta que vai responder a sua pergunta de uma forma geral, vai valer para todo mundo. Não existe isso. Acho que o ponto do gestor é entender dentro da estratégia dele aonde é que está o problema. Qual o problema que eu preciso resolver agora? E a gente tem a ilusão de achar que se a gente criar aquela história maravilhosa, né? O robô que vai entrar na sala, vai pegar... Aquilo é lindo para mostrar, mas aquilo resolve o meu problema agora, né? Então, se eu conseguir ser mais efetivo com a parte de nota fiscal, de processo, recebimento, integração, eu consigo economizar tempo desse time. Então, o gestor primeiro precisa entender onde está o problema, né? Esse acho que é o papel ainda que a máquina não consegue fazer para ele, né? Que é a gestão, é a liderança, é entender aonde está o gap, né? Onde está a ineficiência. E a gente começa... Um dos caminhos para começar com a inteligência artificial é entender aonde a gente pode ser mais eficiente. Acho que esse é o valor. O primeiro valor é trazer eficiência. E aí cada um traduz eficiência dentro do seu próprio negócio. Lembrando que existe também uma parte de ética e compliance que também é responsabilidade desse gestor. Entender, né? Esse dado, essa informação, eu posso colocar em que tipo de ferramenta, em que tipo de ambiente, qual que é a política de uso da inteligência artificial que eu tenho dentro da minha organização também. Então, além das ferramentas que uma empresa oferece para os seus funcionários, o mercado está entregando um monte de ferramenta gratuita. E eu não acho produtivo a gente proibir o uso. Né? Acho que a melhor saída não é dizer não use. É dizer use, mas aqui estão os seus limites, né? Então, a política corporativa de uso do IA é responsabilidade do gestor, do líder de uma organização, entregar para os seus funcionários. Então, acho que dentro desse conceito todo, você viabilizar que as pessoas usem, sejam mais produtivas de forma responsável, ética, segura dentro da sua organização e buscar onde tem oportunidade de ser mais eficiente. Eu acho que é um jeito interessante de começar e traduz isso em valor, na minha visão, né? Não sei se você complementar. Eu vejo que na maioria das vezes o tempo é uma coisa importante, né? Como eu consigo fazer o trabalho que eu fazia com menos tempo? Eficiência, né? E às vezes, dependendo da empresa, um SLA é muito importante. Então a gente vê a empresa colocando IA para fazer aquele primeiro atendimento, um chatbot. Antigamente a gente sabia que era um robozinho que estava falando com a gente. Sim. Hoje a gente já tem dúvida. Tem dúvida. E eles colocam, é só a Carol que tá lá e não é nada. Sim. É um robozinho lá, mas está muito melhor, né? Hoje a gente consegue ver que esse lado eles conseguem entregar com perfeição já. A gente fica na dúvida se é a IA que está falando ou se é uma pessoa. E na maioria das vezes, acho que o tempo, a SLA, a gente vê que eles estão usando bastante. E o custo, né? Como eu consigo ganhar mais dinheiro utilizando a IA. Não só tendo o robozinho que faz tchauzinho, né? Eu ia complementar iniciar com o que é mais simples. Assim, tem muitas iniciativas de IA, né? Cada área da empresa quer implementar alguma coisa, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tem que ter um cronograma, mas de alguma forma tem que iniciar pelo que ele é mais simples e o que é mais barato. Colocou em prática, resolveu um problema, vamos para o próximo. Vamos resolver um problema por vez. Faz caixa, né? Você resolve um problema, faz um caixa financeiro para investir no próximo e você vai crescendo. Né? E aí, já fazendo um jabá da HPE, a gente consegue ajudar as empresas, por exemplo, a resolver isso. Porque a gente vai em empresas, aconteceu até com o cliente do Sérgio, que tem o cara da RH que tem um problema, o cara da engenharia tem o dele também, e se deixar eles para resolver, eles vão se pegar na mesa. Todo mundo tem problema, né? Então, a gente tem um papel, às vezes, de chegar e ver, ó, eu entendi o seu problema, entendi o seu, tal, faz lá uma reunião com eles e consegue direcionar para eles chegarem a um acordo. Não, realmente não é nem engenharia nem RH, vamos resolver o problema do financeiro. Às vezes alguém vindo de fora, né, com experiência de outros clientes, outros mercados, ajuda a direcionar, né, fazer um cronograma correto. Né? E esse é o nosso trabalho, né, uma metodologia correta. Então a gente faz esse trabalho, a Cisdata junto com a HP, entender essas demandas e dar um direcionamento, né, por onde é mais interessante.
Porque tem muitas iniciativas para IA que talvez não é para IA, talvez é uma solução que o BI vai resolver, que uma customização do RP vai resolver, Uma automação. uma automação, então nem tudo é problema para IA resolver também, tem que saber o que realmente é problema para IA resolver. Às vezes até o que é IA, né? Porque tem muita gente vendendo automação como inteligência artificial e não é aplicado. Gabi, vamos ter que aumentar a conta nas datas. mas assim, praticamente, né? Vocês estão falando desse auxílio e até acho que de forma consultiva, assim, né? Sim. Como que é esse processo? Então, vamos ao caso da SDI. Eu quero automatizar mais processo ou profissionalizar os primeiros testes que a gente já vem fazendo, entendendo como que a Sysdata vai me ajudar e através de soluções HPE também. Tá. Bom, tem duas formas de fazer, tá? Dá pra gente fazer com o nosso time da Sysdata, junto com o time da HPE, sentar para discussões, né, junto com o time de vocês, entendendo essas necessidades e avaliando qual delas que faz sentido e qual delas que realmente é para IA resolver. E a gente tem um outro serviço, né, depois a Cíntia pode falar um pouquinho mais, que daí são para empresas maiores, para enterprise. A gente tem um workshop, né, onde a gente realmente traz um time de fora com muita experiência em IA e ajuda aí um workshop de um dia inteiro, junto com várias lideranças da empresa, dando esse direcionamento. Até se quiser falar um pouquinho mais desse workshop, ele é bem legal. A gente fez, inclusive, sexta-feira no cliente. Né? Fizemos aqui em Criciúma recentemente, foi uma experiência muito legal. A primeira pergunta é assim, você tem clareza do teu planejamento estratégico? Né? O que você espera para essa companhia nos próximos 2, 3 anos? Quais são os seus principais OKRs, que a gente chama, né? As suas metas principais. Bom, eu preciso crescer tanto em receita, eu quero aumentar o meu alcance nesse mercado. Não, legal, entendi então onde você quer chegar, quais são os seus principais objetivos de negócio. Agora eu quero entender o que te impede de sair daqui e chegar aqui. Porque é nessa conversa que a gente vai entender aonde estão as oportunidades de avançar, de melhorar esse processo. Então, depois, o workshop, a gente vai conduzindo uma série de metodologias baseada em Design Thinking e Design Sprint para entender esse caminho, né? Onde é que você está hoje, onde é que você quer chegar e o que te impede de chegar até lá. E aí, olhando para essa oportunidade, olhando para esse mercado, para quem são os concorrentes, entender com você o que daria resultado mais rápido. Então, a gente começa a mapear essas ideias, a gente monta um mapa de ideias e começa a posicionar essas ideias num mapa que coloca lá impacto para o seu negócio versus viabilidade técnica. Então, todas as ideias são boas. O que muda de uma ideia para outra? A facilidade de fazer isso acontecer, o budget que eu tenho para fazer isso acontecer, porque às vezes a ideia é sensacional, mas não cabe no meu planejamento financeiro para esse momento. Então eu vou começar por outra que possa gerar subsídio para que eu chegue na melhor que eu tenho, né? E tem ideias que simplesmente não são viáveis, porque ou não são éticas, ou porque não são tecnicamente viáveis, não é possível executar, ou até porque não tem dado suficiente para você seguir com aquela estratégia. Então a gente mapeia tudo isso, coloca num gráfico, elenca por prioridade, viabilidade técnica, e aí os próprios líderes da empresa conseguem olhar e falar, nossa, então mais fácil de começar é por essa daqui, que é mais fácil de implementar, traz um resultado interessante, então vamos começar por aqui. Então esse é o caminho que a gente persegue no workshop. Um ponto importante desse workshop é que a pergunta vem, mas como que a empresa vai ajudar a gente a chegar na solução também? A gente monta ele de uma maneira que o próprio cliente comece a entender de IA. Então a gente tem uns cards que fala assim, ele pega, eu quero uma IA que sabe falar. Eu quero uma IA que reconhece imagem. Como então, um game, né? Sim. E lá tem assim, o que a IA vai fazer e o grau de dificuldade. Então eles mesmos já vão olhando, essa IA, eu preciso de uma IA que fala. Por exemplo, tem um cliente nosso que quer que a IA fique ouvindo o 0800. Para quando alguém liga, eu quero comprar ferramenta. Aí ele já olha na base, o tal do RAG, que a gente consegue pôr a base do cliente junto com o chat lá. Esse cliente já comprou furadeira, pode ser que ele esteja querendo comprar lixadeira agora. E já vai sugerindo, ouvindo. Então o cliente fala, tem uma IA que escuta, então vou colocar lá no telefone. Tem uma IA que responde, tem uma IA que para quem tem deficiência, por exemplo, vai falar alguma coisa do tipo. Então o próprio cliente vai chegando nessa conclusão, a gente fica ali ajudando.
No É um final, grande game, né? A gente faz fosse de uma forma muito né? leve. Que jogo você falou que parece? Uno. A gente joga um Uno com cartinhas de Mas A, dá mais ou briga no menos final assim. também? Não, é Porque super não legal. dá. Não. No final, a gente entrega umas bolinhas de adesivo coloridos para os participantes. E a gente coloca todo mundo junto e deixa que eles votem nas ideias. Legal. E aí, um não pode influenciar o outro, a gente conta lá Tem que até ser ao 3. mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo. E eles mesmos votam, se organizam. Então, é bem harmônico, bem legal. Muitas similaridades com o nosso processo de estratégia. a parte Bem do legal. reposicionamento de marca, porque a gente também usa métodos de design thinking, métodos que ágeis, legal. enfim, esse processo. E também tem a organização de ideias, a votação, tem que chegar num consenso, Tem que chegar né? no consenso. Exato. Chegar no consenso. Bem legal. A gente vai se encaminhando, então, para os momentos finais, aí para os quadros finais. E a gente tem um quadro que é o Correio dos Ouvintes. Então, a gente abriu nas redes sociais, né, da SDI para o nosso público falar sobre algumas perguntas, sobre inteligência artificial, dados, nuvem e essa Legal. temática que a gente conversou. Então, eu vou selecionar algumas aqui, né, para perguntar para vocês. Quais os limites legais impostos no uso de inteligência artificial nas redes sociais e no ambiente corporativo? Já tem uma normativa? A gente sabe que tem a LGPD, mas ela veio também antes desse boom da inteligência artificial. Como que hoje está essa regulamentação ou essas normativas que organizam esse processo? Vocês sabem? Vamos lá, né? Quando você fala de ambiente corporativo, né, quem manda dentro da sua corporação é você, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai proteger os dados de contato, a pessoa física, e você tem que obedecer aquele padrão, né? Existe uma portaria nova no Brasil que saiu para a parte de inteligência artificial, mas ela regulamenta o uso da inteligência artificial ainda de forma muito ampla, né? Ela não entra no detalhe de cada corporação. Então, o que a gente indica para as empresas é que você não deixe de fazer o seu plano de governança para os usuários. Então, a responsabilidade dentro da organização é da liderança dessa organização ter um plano de governança de como ela vai usar a inteligência artificial dentro do seu ambiente corporativo. A legislação brasileira está avançando nesse caminho. Tem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê que o Brasil invista em computadores para ter um supercomputador no Brasil. Legal. Porque a gente não tem, dentro do governo, digamos assim, né, uma máquina equivalente às que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, nos rankings mundiais, né, de supercomputadores. Tem essa parte da proteção de dados. Cada ferramenta que a gente usa tem a sua própria política interna do que ela vai fazer com os dados. Então, se você usa, sei lá, ChatGPT, e você nunca parou para ler lá a política deles de privacidade de dados, você não está sendo autorresponsável. Você precisa conhecer. Então, tanto o GPT quanto um aplicativo de banco, DeepSeek e outros, todos têm a sua própria política de privacidade de dados da ferramenta. E lá eles explicam o que eles fazem ou não fazem com o seu dado. Então, tem que ficar bastante Por atento. exemplo, isso é muito bom. A gente pegou a política do ChatGPT e colocou no DeepSeek e vice-versa. E perguntou: o que você faz com meus dados em cima da sua política? O ChatGPT falou lá o que ele podia fazer, o DeepSeek meio que fala assim: eu faço o que eu quiser com o seu dado. Então é meio perigoso, né? Se ele está falando que ele pode vender o seu dado, que ele pode usar para se autotreinar, o ChatGPT é um pouquinho mais fechado. E alguns outros nem tanto. E nem só falando desse tipo de chat, né? Outros, por exemplo, eu vou pegar uma foto minha e colocar num aplicativo de IA. Eu li lá o que ele vai fazer com a foto quando eu fizer aquele upload da foto. Então, são coisas que a gente realmente tem que tomar cuidado e é naquelas letrinhas pequenas mesmo, né? Por isso que é importante que as pessoas tomem muito cuidado com o que coloca de informação dentro de uma IA, porque nesses casos a IA pode usar isso. E a empresa pra cria as treinar. políticas, né, Sérgio? As políticas, né? A HP, por exemplo, tem um chat GPT interno. A gente é orientado a usar ele. É bloqueado usar o outro? Não, mas tem um textão que a gente teve que ler lá, olha, não coloca dado confidencial. A gente sabe de caso público que colocaram o código-fonte de produto, vazou, deu problema. Que não é da HP. E aí nesse ponto, que não é da HP. E nesse ponto, olha como eles mesmos entram em controvérsias. Esse caso público que qualquer um pode dar a gugada aí que aconteceu,
o próprio provedor do chat avisou a empresa, olha, seu funcionário está colocando o dado Que loucura. na empresa. Uhum. Só que na política está escrito que eles não olham o dado. Como que ele avisou? Aham. Entendeu? Sim. Então fica meio assim para se pensar. Perfeito. Não, e quer dizer, então, pelo que você me falou, se eu incentivo de alguma forma o meu colaborador a usar, ou permito que ele use dentro do expediente, né, a responsabilidade sobre aquele uso e aquele dado é minha, do gestor da empresa dentro desse processo. Então, acho que parece simples e óbvio, mas é uma coisa que precisa ficar claro e ser pensado, não é, né? Porque tem uma etapa que a gente chama de letramento. Uhum. Então, eu não posso concluir que todo mundo tem a mesma base de conhecimento que eu tenho sobre o uso dessas ferramentas. Então, para garantir que todo mundo tenha, no mínimo, os mesmos princípios que eu tenho quando eu uso, eu preciso treinar a minha equipe. É o que a gente chama de letramento, é chamar todo mundo e falar, a política aqui é essa, pessoal, essa ferramenta você pode ir até aqui, você pode usar esse tipo de dado, essa outra ferramenta nós temos uma licença corporativa, onde o dado é protegido, então aqui você pode colocar algo mais, então você precisa, acho que a nossa posição de liderança é equalizar esse conhecimento dos times e dizer o que eles podem e não podem fazer, porque a gente conclui que todo mundo é igual, mas na verdade cada um tem uma visão diferente, né? Tem outra muito boa aqui, que tem uma pequena empresa e não tenho ainda ninguém no TI. Como faço para deixar os meus dados mais seguros? Contrata esses dados, né? De perder esse gancho. Sim. Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha. Dependendo do tamanho da empresa, não tem necessidade de ter uma pessoa para cuidar de TI. Né? Eu usei o exemplo da Cisdato, mas essa empresa pode contratar qualquer empresa terceira, né, que presta esse tipo de serviço para proteger os dados, armazenar de forma segura. Mas tem que ter alguém olhando para esses dados e cuidando disso, né? Seja um profissional de TI interno ou uma empresa terceira que faça isso. Mas é importante que tenha, sim, alguém cuidando dessa parte. E grande parte das vulnerabilidades, dos últimos grandes ataques que a gente viu, começaram em pessoas, em atitudes, nem sempre foram brechas tecnológicas. Né? Então a pessoa não está atenta a um contato, a um e-mail, que é um phishing, enfim, né? Então essa educação... Geralmente é a pecinha atrás, né? A pecinha que está operando, não é a máquina, né? E geralmente as pessoas fazem muita coisa ao mesmo tempo, né? Estão no telefone, estão respondendo e-mail, estão lendo WhatsApp. Então a falta de atenção faz com que acesse um link que não deveria ter acessado, faça uma transferência que não deveria ter feito, né? Não só em IA, mas em qualquer coisa do dia a dia, né? Perfeito. E acaba cometendo esses erros. Até a empresa, né? A empresa é pequena, mas não tem funcionário, mas como pessoa física, a gente também tem que tomar esse cuidado com os nossos dados de segurança. Tem muita gente que deixa o dado, por exemplo, no Google Drive, OneDrive, essas coisas, acha que tá seguro lá. Tem que ter uma cópia, tem que ter segurança também. Tem que organizar o nosso próprio dado de casa, né? O dado pessoal, né? Então, não importa que a empresa é pequena ou não, é bom ter uma pessoa de confiança, tipo... esses dados que vai te orientar para que você consiga fazer o seu pequeno negócio, ainda mais um pequeno negócio, a chance dele quebrar é muito maior que um negócio grande, dependendo do que acontecer. Pensou um cadastro de uma empresa pequena que perde todas as pessoas que estão devendo para ele, alguma coisa assim. Então, é tão arriscado quanto uma enterprise. Legal. Tem que tomar cuidado. Segurança nunca é demais, né? Então, a gente ignora o antivírus no computador, o antivírus no celular. Então, pequenas medidas que podem ajudar também. Né? Legal. Uma mais ampla, então, para a gente fechar e se encaminhar para o último quadro. Quais profissões vocês acham que vão ser substituídas aí no futuro pela inteligência artificial? Eu acho que o ponto importante é quando a gente fala que vai substituir profissão, parece que vai extinguir as profissões, né? Mas eu acho que profissões novas estão sendo criadas por conta, né, de IA. Sempre foi assim toda a história da tecnologia, né? Desde lá, se a gente for voltar no passado, desde quando usava máquinas agrícolas ia gerar desemprego, quando veio a máquina de escrever ia gerar desemprego, quando veio o computador também. Então, eu acho que vai sim, né, gerar um certo desemprego, mas geram novos empregos. Eu acho que as pessoas têm que aprender a usar IA, porque vão ter que conviver com IA, então independente da profissão, tem que aprender a trabalhar com isso.
Agora, quais profissões, aí já é um pouco mais difícil, daí eu passo a bola. Eu Mas eu queria ter diria uma bola de cristal. Sim. A HP ainda não vende esse produto, né? Não tá vendendo Não tá bola de vendendo esse cristal? produto, não tem, você tem no portfólio. Não tem, É eu difícil também. responder, né? Porque existem profissões que vão mudar muito. Sim. Acho que é isso, Sim. né? O que o Sérgio falou é muito interessante. Então, a forma como um advogado cuida dos seus processos vai mudar muito, a forma que um contador administra a parte documental vai mudar muito, até quem programa vai Sim. mudar muito. Né? Laudos médicos também, Laudos análise, né? Eu acho que agora, tudo que é sobre análise... dizer que vai extinguir uma profissão 100%, eu acho que a gente não tem informação suficiente para dizer. Existem estudos, pesquisas do futuro do trabalho que trazem tendências Sim. de profissões que devem ter mais dificuldade, mais impacto, como, por exemplo, tradução, mídia, algumas questões de arte, Sim. mas, assim, de qualquer forma, não fala ainda que vai extinguir. Eu acho que o nosso papel é entender que nós somos protagonistas da nossa história, né? Então, a IA, ela tem que ser uma ferramenta para você ganhar espaço, né? Não para dominar o seu trabalho. Então, como profissional, como é que eu posso usar isso para ser mais eficiente, mais inteligente, mais performático? Acho que assumir muito mais uma posição de protagonista do que de vítima dessa ferramenta, Sim, porque no final ela tá aí, Tem o lado né? otimista e o lado pessimista. O pessimista, vou perder meu emprego, aí vai vender para Cintia, não precisa mais de venda, difícil. não tem nada. Mas tem o lado otimista, por exemplo, você comentou do médico. O médico, ele perdeu um tempão laudando um exame. A IA vai ajudar ele, vai trazer um negócio, olha, possivelmente é isso que ele Sim. tem. Adiantou um tempo daquela consulta. Com certeza. Então o médico vai ter um tempo para ser mais humano, para ter um contato melhor com o paciente, o tempo que às vezes ele ficava lá de cabeça baixa, laudando, e depois virava e dava uma notícia ruim. Agora ele consegue ganhar um tempo e ser mais humano com a pessoa. Isso, eu vi outro dia que as novas profissões vão deixar de ser tão técnicas, mas ser mais humanas. Sim. Vai ter muita profissão que a pessoa vai ser mais valorizada por ser humano, entendeu? Porque tudo tá tão artificial que quem conseguir fazer alguma coisa mais humana vai se destacar mais. Sim. Então talvez a pessoa mude a direção do trabalho dela, não porque a IA vai roubar o emprego dela, Claro. mas ela vai conseguir fazer na metade do tempo talvez o trabalho dela. Até trazendo um pouquinho para o nosso mercado, assim, já existem grandes clientes que têm políticas em contratos com a agência, justamente direcionando o que pode e o que não pode ser feito em inteligência artificial. Legal. Então, usando a inteligência artificial muito como uma ferramenta de correção e otimização, mas que certos tipos de trabalhos criativos não podem ser feitos por IA, justamente para trazer esse olhar humano como um diferencial. Feito por humano. Isso é muito legal, assim, né? Recentemente saiu Já uma... tem algumas coisas que é assim, Já né? tem, Feito por humano. Esses dias eu vi Não, isso uma vai virar um notícia tagline, né? de uma imagem de uma campanha publicitária que foi gerada por uma ferramenta de inteligência artificial. Aí você olhava a foto de uma família e uma das pessoas não tinha um braço. E alguém gerou a campanha e foi embora, ninguém olhou, ninguém conferiu, e no final a foto tinha um problema grave de construção ali, né? Então, aí ainda precisa da gente. Precisa, né? com certeza. Por último, então, pra gente ir de fato pro encerramento, né? Eu vou pedir para que vocês compartilhem uma pílula de sabedoria. Então, assim, é uma dica, um ensinamento, um aprendizado, um conteúdo que as pessoas podem consumir para se aprofundar um pouquinho nesse assunto. Então, um recado final. E também podem aproveitar o recado final depois da dica para fazer um pouquinho de jabá, falar um pouquinho sobre as soluções, sobre os processos, assim, né? E de como vocês ajudam, né, as empresas nesse ambiente que a gente falou de dados e inteligência artificial. Bom, vou iniciar. Eu acho que uma dica seria que as pessoas estudem IA. Tem muita informação disponível, né? Hoje com a internet é muito fácil, então as pessoas devem estudar, devem conhecer o que é IA, mas utilizar com parcimônia. Tomar muito cuidado com as informações que são colocadas dentro de qualquer ferramenta de IA. Sempre ter em mente que talvez qualquer um possa estar vendo essa informação, possa estar sendo usada, né, por mal intencionado, e sempre conferir a resposta, não tornar aquilo como uma verdade absoluta. Sempre tomar cuidado com a inserção da informação e analisar a resposta, né? Ter sempre esse cuidado. E
Se não tem conhecimento, não sabe o que fazer, procurem pessoas especializadas, né? A Cisdata está aqui para ajudar, é uma empresa já de mais de 30 anos de mercado, né? A gente tem pessoas com conhecimento, tem parceiros com conhecimento, então assim, ó, tem dúvida, nos procurem, nem que seja para uma consultoria, para um apoio, para uma dica, o que eu devo fazer, que caminho que eu devo seguir, em que área da minha empresa que eu devo utilizar a IA, se já está na hora de utilizar ou não, quais as áreas. Então, procurem apoio, né, do que fazer, né, para usar a IA da melhor forma possível. Bom, minha dica é usem, porque a gente vê muita gente que não usa porque tem medo ou do que vai acontecer com o dado, ou porque tem medo de ser substituído, mas se você não usa, você não tem nem como se proteger ou se preparar para esse momento, né? Então, sejam ousados, usem, pesquisem, né? YouTube, por exemplo, tem uma série de guias de conhecimento gratuitos de boa qualidade para você se aprofundar em como criar uma engenharia de prompt, como construir prompts melhores, como usar melhor as ferramentas que sejam de criação, de texto, enfim, usem. Acho que tem que usar para você entender o que é, né? Se preparar para esse momento. A falta de conhecimento, nesse caso, não é uma opção. Acho que essa escolha não é a melhor. A gente tem que usar e tomar essa posição. Eu usei a palavra protagonista. Eu acho que a gente precisa ser mais protagonista de uma história que a gente está escrevendo para nós. Então, seja corporativo ou pessoal, usem a ferramenta. E para quem já começou essa jornada e está com os primeiros casos aí na nuvem, está testando e está precisando implementar dentro, trazer escala para os projetos, a gente consegue apoiar nessa transição, toda a parte de governança de dados, privacidade de dados, segurança, com projetos performáticos de uma infraestrutura localizada on-premises, e a HP tem como fornecer todas as ferramentas para esse universo. Então, legal. Contem conosco também. O principal é não achar que é uma bolha, né? Tem muita gente que ainda não usa. Essa bolha vai estourar, então vou esperar. Não vai. Não. Pode começar a usar que ela tá aí e vai ficar. É importante também, até um passo antes da IA, né? Que as pessoas conheçam seus dados, né? Que é o alimento dela. Então a gente sempre, quando vai na empresa, tenta entender se já tem o conhecimento do dado para depois aplicar a IA. Porque às vezes o cara tem até um caso legal, já sabe o que quer fazer, mas ele não pensou antes, e aí o trabalho fica... ele vai demorar mais para chegar no resultado. Então, conhecer o dado é bem importante. E, como a Cíntia comentou, tem que usar. Legal. Tem até aquele site que você gosta lá, que tem todos os tipos de IA. Você lembra o nome para passar para o pessoal? Essa é uma dica pessoal, né? Uma dica da HPE, tá, pessoal? Deixa eu deixar claro aqui. Claro. Tem um site chamado thereisanaIforthat.com, acho que é .com, né? Acho que é. .com. Eles publicam inúmeros aplicativos de inteligência artificial todos os dias. É um site aberto para desenvolvedores. Então, todo mundo que cria uma aplicação coloca lá. Lá dentro, você consegue olhar entre aplicações que o portal já testou. Então, você consegue ver as homologadas, testadas, e as que ninguém nunca usou para você testar. Mas para uso pessoal, né? Para uso pessoal, aí, isso. A última vez que eu acessei, eu conheço a dica, e é uma baita de uma dica. Já tinha mais de 3.000 plataformas de inteligência artificial diferentes, com focos diferentes. Para tudo, então... para turismo, para viagem, para criação de roteiro, para finanças, para e-mail, organização pessoal, para tudo. A gente assinou esses tempos para fazer um teste também, inclusive uma plataforma de inteligência artificial com educação corporativa para ensinar a usar as ferramentas voltadas só para marketing e comunicação. Ai, que legal. Então ali dentro tinha curso específico para texto, para imagem, para vídeo, para então assim já é um mercado gigantesco, né, que só cresce e existem muitas camadas dentro desse mercado que a gente aprendeu um pouquinho mais hoje aqui com vocês. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal o papo. Espero que tenha sido esclarecedor para você que assistiu com a gente também. Aqui é onde o Backstage vira conteúdo de verdade. Acompanhe a gente no Spotify ou no YouTube. E se você assistiu o episódio até o final, manda o teu perrengue com inteligência artificial aqui. Comenta pra gente que a gente vai interagir. E também comentar alguns desses conteúdos ali nas nossas redes sociais. E até o próximo Manda Jobs.